Oi, galera, sejam bem-vindos a mais um corte do canal. Já se inscreve, ative os sininhos e deixe o seu like. Vamos para mais um vídeo? O Cruzeiro já está com o cargo. Loucura, loucura. Isso não existe. Um time que está há 13 jogos sem perder, né? 12 jogos, na verdade. Como é que o treinador está pressionado? Não teria que estar. É claro, a gente está falando de um grande investimento, de um grande time, de um time que foi formado para vencer todas as competições que disputa. Mas o futebol não é só isso. Do outro lado, tem um Cruzeiro que está vivendo um grande momento também. E que arrancou um empate, né, que traz o empate de Belo Horizonte e pode fazer um grande jogo aqui contra o Flamengo, porque também tem uma grande equipe com um treinador também que está fazendo uma grande retomada de um futebol vistoso do Cruzeiro. Então não é loucura nenhuma. É claro que se a gente chegar aqui e falar assim, quem que é o favorito? Para mim, o favorito ainda é o Flamengo, principalmente porque vai decidir aqui, né, no Maracanã. Mas não seria uma catástrofe nenhuma o Cruzeiro vir aqui e eliminar o Flamengo. Pelo momento que o Cruzeiro vive, pela forma que o Léo Jardim é ótimo, que o Arthur Jorge está começando a fazer esse time do Cruzeiro andar, pelas opções que chegaram para o Cruzeiro, que aí fortaleceram mais ainda. Não pode ser tratado como absurdo, não, né? Esse é o grande jogo dessa fase. Exatamente, Sim. não. É o grande clássico das oitavas de final. Você tem Corinthians e Rosário, que são dois times muito importantes, mas que hoje estão num nível abaixo do que já estiveram, inclusive, dos seus momentos. Flamengo e Cruzeiro é o grande jogo da Libertadores, o grande duelo. Agora, sabe que o que me incomoda às vezes é que a gente põe a conta só no treinador. Isso que me incomoda, principalmente no Flamengo. O que mudou do jogo que o Flamengo empatou com o Inter e com o São Paulo para o jogo que ele goleou o Mirassol? Uma peça ou outra? Mas você vê que a atitude dos atletas também mudaram. Então, assim, não é só o treinador que tem culpa. Mas o modelo de jogo dele, não encaixa com a cultura do Flamengo, tudo bem. Então, eu como atleta, eu chego para ele e falo assim, Camila, eu não gosto de jogar aqui. Aqui eu não me sinto bem, não dá para eu jogar ali? E se ele falar, não, ali vai jogar o bichão. Eu espero minha oportunidade. Agora, ficar só dependendo... Quer ver uma coisa que me irrita, saindo um pouquinho da... Quando acaba o primeiro tempo, o jogador ele vai lá e fala assim, vamos ver o que o professor tem para falar. Peraí, meu amigo, você está dentro de campo, né? Assume essa responsabilidade. Você está num grande clube. Não, nós vamos lá agora, vamos conversar entre si, vamos resolver para a gente voltar melhor. Pô, por que só esperar o treinador? Por que só colocar na conta do treinador? Nós estamos falando de uma geração de atletas que não toma decisão nenhuma na vida. Isso me irrita. Eles estão muito. sempre esperando alguém tomar decisão por eles. E que muitos, óbvio que a gente não está falando de todos. Claro. Alguns têm uma visão até muito tática, mas que muitos não têm, inclusive, muita visão tática do jogo mesmo. Iniciativa leitura, mesmo, iniciativa. Desde criança eles são cuidados por quantas milhares de pessoas que resolvem tudo para eles. Quase sempre o time que está perdendo sai para o intervalo, o repórter pergunta o que precisa mudar, o que precisa fazer. Aí ele fala assim, vamos descer lá e ver o que o professor tem para falar. Não, tem que mudar isso, a gente não fez isso, a gente faltou fazer isso, o que a gente organizou e buscou na preleção não fizemos. Entendeu? Não precisa mais aí, não, é só o treinador, Aconteceu isso nos dois jogos que o Flamengo não jogou bem contra o São Paulo e contra o Inter. Vamos ver o que tem um esboço, tem um trabalho, tem uma conexão. É importante você respeitar a hierarquia do treinador. Mas peraí, está no Flamengo. Olha os jogadores que estão vestindo essa camisa. Não só no Flamengo, no Cruzeiro também. Não dá para você esperar uma coisa que você programou, não aconteceu, você esperar um intervalo para o treinador falar para você que não aconteceu. Isso para mim é inadmissível. Né? Dito isso, é um jogaço. Eu não acho que o Leonardo Jardim esteja pressionado. É claro... O Léo Jardim está pressionado. O Léo Jardim menos. É por isso que eu falei. Eu já falei Léo Jardim, todo mundo já confunde. Eu acho que sim, os jogadores do Flamengo têm que assumir a responsabilidade de que se não está legal, se não está gostando da forma com que taticamente o Leonardo Jardim está apresentando para esses atletas conversar, para melhorar. Agora, não só depender disso. Agora, há críticas também feitas ao trabalho do Leonardo Jardim, acho que principalmente em relação ao primeiro jogo, à escalação, que certamente ele vai responder nessa segunda partida. Ou mantendo a convicção,
né, que obviamente é um direito que cabe ao treinador, ou fazendo mudanças. A gente viu um Flamengo que surpreendeu tendo naquele primeiro jogo, o Paquetá voltava de lesão, talvez fosse mais compreensível, mas principalmente o Pedro no banco, e o time que teve dificuldade, mais uma vez, né, não é algo novo para o Flamengo, de definir algumas jogadas. Eles já entram no segundo tempo, e coincidência ou não, participam do lance do gol rubro-negro. Mas, enfim, acho que essa talvez seja uma escalação que a gente não imagine para esse jogo de volta, será? A questão do Paquetá para mim é estratégica porque você tem, ao mesmo tempo, dois jogadores que podem atuar na mesma posição, mas que também podem atuar juntos, que são Arrascaeta e Paquetá, que ainda não tem condição de jogar os 90. Então você usa isso para que ainda não tem condição de jogar os 90. Então você usa isso para que eles dividam o tempo em campo e você vai ter sempre um grande jogador nessa posição, ainda que de características um pouco diferentes. Quando os dois estiverem bem, parece que ele vai tentar encaixar os dois como titulares. O Pedro tem mais a ver com característica que você quer para determinadas situações. O Bruno Henrique e o Pedro são jogadores diferentes na mesma posição, com funções diferentes, movimentações diferentes, possibilidades diferentes, e não é o primeiro treinador que o Pedro, para ter o próprio Felipe Luiz, fez isso em algumas partidas. Eu gosto quando o Pedro joga mais. Eu gosto mais do Flamengo com o Pedro em campo. O torcedor do Flamengo também, né? De uma maneira geral. Mas essa não é uma discussão nova, né? Da utilização do Pedro. Exatamente. Não é o primeiro treinador, não é o Leonardo Jardim que está trazendo isso à tona. Sim. Né? Ela já existe. E também acho que tem a percepção do treinador do dia a dia, do envolvimento, sabe, de como o jogador está lidando e encarando cada situação, para tomar as suas decisões num elenco em que você escolhe um ou outro por um fio de cabelo. Né? Como é que você vai falar assim, Arrascaeta ou Paquetá? Claro, nesta situação agora, Bruno Henrique ou Pedro? Né? É muito difícil, é o detalhe que vai apontar. Eu acho que o Flamengo é melhor com o Pedro em campo. Com o melhor Pedro, a melhor versão do Pedro, e ela tem aparecido com alguma frequência, né? Ele faz muitos gols, ele está sempre brigando por artilharias. Então não imagino que ele fique fora num jogo com esta cara, em casa, precisando vencer para eliminar o risco de pênaltis, né? Enfim, ganhar no tempo normal. E um empate é um resultado absolutamente normal. Claro. Absolutamente normal. Assim como uma vitória do Cruzeiro. Mas digo, um empate Flamengo e Cruzeiro, quantas vezes não aconteceu nos últimos anos, com o Flamengo já tendo esse super elenco, esse super time. Então não imagino que ele abra mão do Pedro dessa vez. Eu gostaria de pedir uma licencinha aqui para o Marcelo, rapidinho, que a gente vai fazer uma substituição aqui. Sai Marcelo, entra provável escalação do Flamengo aqui no nosso telaço, mas o Marcelo continua conectado. É só a imagem dele que vai mudar aqui no nosso telaço, que a gente tem uma provável escalação. E aí, logo na sequência, o Marcelo também pode opinar, né? Pode ver o que ele tem de apuração dessa... Ele sabe muito mais do que nós. Exatamente, favor, né, dessa inclusive. provável escalação. O pessoal colocou pra gente em tela cheia, maravilha. O Marcelo, então, tá vendo aí agora também o que a gente tem de provável escalação. O que me chama a atenção é Royal e Ayrton Lucas nas laterais, com Léo Ortiz e Léo Pereira em nenhuma mudança, porque no último jogo o Ayrton Lucas realmente ficou pelo lado esquerdo, mas o Varela jogou contra o Mirassol. Jorginho, Pulgar e Arrascaeta... Mas o Royal foi a novidade, não vai, mas a surpresa, de certa forma, no primeiro jogo contra o Cruzeiro, né? Exatamente, o Royal jogando. O Leonardo Jardim deu a entender que ele tem um pouquinho mais cara, né, de Libertadores, um pouco mais alto, né, e com essa imposição ofensiva. E aí lá na frente, Samuel Lino, Plata, Pedro e Bruno Henrique. Eu vou jogar a pergunta aqui para o Marcelo, porque o Marcelo tem mais informações do que a gente. Se essa é realmente a tendência de escalação do Leonardo Jardim, ou se Varela e o Carrascal, que jogou uma barbaridade contra o Mirassol, não estariam pedindo passagem para esse jogo contra o Cruzeiro. Então, a nossa apuração segue, a gente até publicou no GE. Globo. Esse é o time base do Leonardo Jardim. A escolha pelo Emerson Royal é como você bem falou. Ele acha que o Emerson Royal é um jogador mais físico, mais de ultrapassagem, enquanto o Varela é um jogador mais construtor e mais de caída pelo meio. Então, por isso, ele gosta de optar pelo Emerson Royal em jogos de Libertadores. Sabendo da carga de tensão, sabendo da fisicalidade dessa partida, o Emerson Royal não foi titular só contra o Cruzeiro na ida. O Emerson Royal foi titular em todos os jogos do Flamengo da Libertadores. Até naquele contra o Medellín, que não teve bola, que teve pouco de bola rolando, o jogo acabou sendo cancelado, o Emerson Royal foi o titular.
Na esquerda, o Ayrton Lucas começa jogando por conta do Alexandro. O Alexandro vem se recuperando de um problema físico, está entregue à transição, mas ainda não treinou com o elenco do Flamengo. Então é muito difícil que ele apareça na lista de relacionados. Se ele aparecer, vai ser até uma surpresa. Então a grande tendência é que o Ayrton Lucas siga sendo titular na lateral esquerda. E no ataque é aquilo que a gente já falou. O Plata, ele também é visto um pouco assim como o Emerson Royal. É um jogador mais de Libertadores, mais de jogo físico, mais de transição. Então o Plata é, podemos dizer assim, um dos queridinhos do Leonardo Jardim. Então mesmo o Carrascal tendo participado de 4, 5 gols no último fim de semana contra o Mirassol, não dá para descartar o Carrascal, claro. Mas pelo que o Plata fez, até no jogo de ida contra o Cruzeiro, onde ele elogiou o Plata na coletiva, indica que o Plata vai começar jogando. No ataque é o que a gente... Sim, que o Flamengo tem essa possibilidade de fazer muitas transições. Foi o que ele pensou para o primeiro jogo, né? Com campo para correr, né? Talvez, se ele tiver ao mesmo tempo Emerson Royal, Plata, Ayrton Lucas, em algum momento ele se ressinta de ter um time de mais circulação de bola, de ter mais posse para jogar em espaço curto, né? De ter um time que movimente um pouco mais... que se aproxime um pouco mais, que trabalhe um pouco mais a bola, com um pouco mais de sofisticação para encontrar espaços contra um Cruzeiro um pouco mais compacto e marcando num bloco um pouco mais baixo, né? O Carrascal se destacou em algumas partidas recentes. Faz sentido, embora o Alexandre acho que seria o titular se estivesse disponível, o Ayrton Lucas tem oferecido uma possibilidade de uma dinâmica interessante para o Flamengo por causa da movimentação do Samuel Lino, que vem cada vez mais para dentro, que é cada vez mais quase um segundo atacante, jogando na área, finalizando. Então, ter aquele espaço de profundidade do corredor esquerdo ocupado por um lateral que tem vigor físico para ir e voltar com mais frequência é interessante, embora o Ayrton Lucas às vezes peque na execução das jogadas, mas ele... Enfim, me parece estar num momento melhor do que meses atrás, talvez crescendo porque essa dinâmica o favoreça, mas é um risco que ele corre. Agora, esse risco é o risco que qualquer treinador gostaria de ter. E todo cobertor é curto, mas o do Flamengo, você vê, a gente só falou de jogadores de qualidade. Sim. Eu prefiro o Varela ao Emerson Royal, por exemplo. E entendo que cada circunstância pode te apresentar... Eu que sou retranqueiro, então imagina. Eu acho assim, o Varela, para mim, foi o melhor jogador da final da última Libertadores. Então, assim, ele é jogador de Libertadores e de qualquer instância. Agora, tem jogos que te apresentam uma necessidade diferente e tal, mas... Puxa, não tem o Varela, tem o Emerson Royal. Carrascal ou Plata? A gente está falando de disputas de alto nível. E de características diferentes, onde ele pode escolher. Eu quero um meio, eu quero um atacante. Eu quero um lateral. Tem o Luiz Araújo, né? Tem o Luiz Araújo recuperado. Fez outro bom jogo também, né? Outro que fez um bom jogo. Né? Não como titular, ele está falando sobre opções. E era exatamente isso que eu ia pontuar, Rick. Talvez seja essa diferença que a gente aponte um pouco nesse confronto, né? Justamente... quando você precisa mexer, né? Porque a gente fala dessa... O Cruzeiro começou a ter umas cartinhas na manga interessantes. Abrindo os cofres também. Pedrinho tá botando dinheiro no mercado. Mas quando a gente falou no primeiro jogo de um jogo mais truncado, o primeiro tempo muito equilibrado, na hora que o Flamengo começa a mexer, são muitas opções e, como disse o Losetti, em muitos setores que as substituições não fazem tanta diferença técnica, né? Até melhora, né? Dependendo quem se o cara tá num bom dia... mas eu acho que... Eu tô com o Losetti. O primeiro pensamento do Leonardo Jardim para jogar contra o Cruzeiro é que ele teria mais espaço, porque o Cruzeiro sairia um pouquinho mais para jogar, e por isso que ele opta por Plata, por Samuel Lino e Bruno Henrique. Porque aí são 3 jogadores com muita velocidade, com muita conexão e possibilidade de atacar o espaço vazio, o que não deu certo, e depois na entrada com o Paquetá, com os outros atletas, acabou que o Flamengo foi até melhor. Mas nesse jogo aqui, onde possivelmente o Flamengo vai ficar com mais a posse de bola, vai ter mais o domínio do jogo, vai ter poucos espaços para atacar em profundidade, pode ser que o Leonardo Jardim opte por jogador com mais qualidade técnica em curto espaço de tempo. E aí o Carrascal ganha muita chance. O Carrascal ganha muita chance de ser essa opção ali no lugar do Plata, apesar de ele ter elogiado o Plata. O Pedro, para mim, não tem como não ter o Pedro nesse jogo aqui no Maracanã amanhã. Para mim, é primordial ter um jogador desse que, além de conhecer e dominar bem a grande área e a pequena área, ele potencializa, tá ali à sua volta, ele abre espaço para esses pequenos
espaços que o Samuel Lino pode infiltrar, o próprio Arrascaeta, o próprio Plata, se for jogar, se for o titular, enfim. Só que se não der certo, ele ainda tem opções que pode não só melhorar, como trocar todas essas características que a gente falou de um time. Porque imagine só, se ele coloca o Luiz Araújo do lado direito, é um canhoto. Facilita o quê? O corte para dentro, a finalização, porque é uma característica do Luiz Araújo. Ele entra com Plata, um cara versátil, que briga, que luta, não deu certo. Coloca o Carrascal, meia, que tem qualidade, que tem visão de jogo. Então são muitas opções, o que o Cruzeiro não tem muito. O Cruzeiro tem algumas boas opções, e melhorou com a chegada do próprio Wesley, mas são praticamente características que não fogem uma das outras. Então não muda a estrutura tática da equipe, mas que tem boas qualidades também tem. Nós estamos falando aqui sobre o Pedro, e aí nós também separamos duas informações sobre o Pedro para a gente mostrar o momento e um pouco de história do Pedro também. Porque o Pedro, em 2026, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols. Mas além disso, no total, ele já marcou 23 gols em 39 jogos e já deu 5 assistências, né? Quer dizer, 28 participações em gols em 39 jogos. Esse é o momento do Pedro em 2026. Agora, a informação histórica, porque nossa produção também separou os artilheiros históricos do Flamengo na Libertadores. E o Pedro só está atrás do Gabigol. O Gabigol tem 30 gols marcados na Libertadores. O Pedro está com 29? 28 anos. Não, 28 gols. 29 anos. 29 anos, perfeito. Achei que você ia falar dos gols. 29 anos, tem perfeito. 28 gols, mas tem 29... Confundir a gente claramente. Não. Gabigol tem 30, ele tem 29 ou não? 28 anos. Mas é porque eu fui aumentar ali a informação, que o Pedro está com 29 anos e tem contrato até o fim do ano que vem. Então ele deve ultrapassar o Gabigol como artilheiro histórico ainda do Flamengo em partidas do Libertadores. E obviamente vai jogar a Libertadores. E o Bruno Henrique também uma barbaridade. O Bruno Henrique tá ali com 24 gols 24 também. anos ou gols? Tô brincando. 24 gols, né? 24 gols ali. Coladinho. E aí é impressionante, né? Cara, 16 gols pro Zico. E o Arrasca também, gente, dos 3 maiores, dos 5 maiores artilheiros da história do Flamengo em Libertadores, 3 estão em atividade neste elenco com o Flamengo. Mas olha como é que o Pedro também entende de Libertadores. Olha só. Amigo, né? 28 gols. Jogadores grandes gostam de grandes jogos. O Pedro é um desses. Não que o Bruno Henrique não seja, não que o Arrascaeta não seja, mas é visível e notório o conhecimento do Pedro. E cada ano que passa, ele tem 29, né? Ele está no ápice da condição física e técnica de um jogador de futebol, entre os 28 até os 30. Então, tudo que o Pedro faz hoje parece, para quem está assistindo, para quem não tem tanto conhecimento do que ele deve ter treinado para isso, parece fácil, mas não é. Não é Parece fácil. que a bola tá lenta no pé dele ali. Exatamente, né? não é fácil, bichão. Só que ele está num momento tão bom, ele é um cara tão confiante das convicções que ele tem como atleta e como centroavante, como esse 9 que a gente brinca, que parece fácil. Né? Então, assim, é impressionante o domínio dele, não só em Libertadores. O Pedro, para mim, é hoje, aqui no futebol brasileiro, o melhor camisa 9. E não é de hoje, não. Faz um bom tempinho aí que ele é. E aí, isso é benefício para o Flamengo. Benefício total para o Flamengo. Que logo na sequência do Pedro tem um Bruno Henrique, com característica diferente, que tem 24 gols em Libertadores. E 18 títulos com a camisa do Flamengo, vai ter bustos. Cara, é impressionante o que o Flamengo tem de qualidade técnica. Dito isso, do outro lado tem um time também. Deixa eu agradecer.